Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, a nossa conversa a respeito da teologia e da filosofia dos orixás. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer falar sobre os orixás. É um assunto que eu gosto, que é a minha vida, que é tudo o que eu tenho de melhor para oferecer em termos do meu conhecimento e da minha experiência de vida religiosa. E aquilo que eu retransmito do que eu aprendo com os meus mestres, com o meu sacerdote, com os meus irmãos, com a minha família espiritual. E hoje nós vamos, logo após aquele primeiro bloco, né, como eu disse, que nós falamos sobre algumas questões básicas, elementares, sobre a composição da base dessa filosofia. E eu gosto muito de uma frase, né? Se a gente não tiver a base, se a gente não tiver o básico, nós não podemos partir para a sofisticação. Então, toda a informação complementar a respeito dos orixás, ela só vai encontrar suporte se nós tivermos esse conhecimento prévio que nós tivemos, né, nas abordagens anteriores do primeiro bloco, né? Desse primeiro pacote que nós fizemos de títulos. E também, agora, nós também vamos precisar de uma base para este assunto, que eu tentei, de alguma forma, fazer uma divisão dos orixás entre os orixás provedores e os orixás reformuladores, os orixás da cura e os orixás reformuladores. Por que eu dividi desta forma? Porque nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos da vida. Sem a vida, sem a saúde, a partir do acontecimento da vida, é que vão se dar, que vão se desenrolar os outros acontecimentos, o aprendizado, os relacionamentos, a relação familiar, o casamento, o trabalho, a recompensa do trabalho. Mas nada disso é possível se você não estiver vivo, se você não tiver saúde. Sempre o nosso primeiro pedido sempre será a saúde. Por que eu estou dizendo isso? A vida só acontece se você estiver vivo. Quem é morto não se casa, quem é morto não ganha dinheiro, quem é morto não precisa de companhia. Então, nós temos uma prioridade pela vida. Todas as rezas, todas as orações, todas as bênçãos que nós recebemos dos mais velhos, dos sacerdotes, dos sábios, elas sempre têm a palavra da longevidade, né? Que nos livre da morte, que nos livre da doença e que traga longevidade. A longevidade é o palco da vida. Quanto mais tempo nós estivermos nesta vida, mais experiências, mais conhecimento, mais axé nós vamos absorver, e isso vai nos levar a ter um suporte para a próxima vida. Nós acreditamos na reencarnação, então nós temos esta vida e tudo que for possível ser feito nesta vida tem que ser feito nesta vida. O nosso axé, o nosso saber, tudo que nós pudermos fazer de melhor para a nossa vida tem que ser nesta vida, não pode ser para a próxima. Não é aquelas pessoas que às vezes falam, eu só vou ter tal coisa na próxima vida, eu só vou conseguir essa realização na próxima vida, só na minha próxima encarnação é que eu vou conseguir tal coisa. Está errado. Nós temos que pensar na nossa vida presente. Tudo que tiver que acontecer de bom e de melhor, o máximo possível, tem que acontecer nesta vida, tem que acontecer nesta nossa existência, para que nós possamos tirar proveito
e fazer com que essa bagagem espiritual de experiências, de saber, de conhecimento, nos traga, sim, uma próxima vida melhor. Mas tudo tem que ser feito nas condições que nós temos hoje, na idade que nós temos hoje, nas condições familiares que eu tenho hoje. Eu tenho que me estender, eu tenho que me expandir, eu tenho que ter resistência, eu tenho que me esforçar para que esta vida seja o mais longa possível, para que eu tenha o melhor tempo, o melhor aproveitamento do meu tempo de vida. Para que os orixás, como eu disse, que vão trazer as realizações, possam agir na minha vida, eu preciso de um trono para estas forças, para essas energias. O que é esse trono? O trono é a própria vida, é o equilíbrio. Eu preciso da saúde. A saúde espiritual, ela reflete na saúde física. Certo? Tudo aquilo que nós podemos obter de paz, de serenidade, de vitalidade, de vigor na nossa vida, na nossa saúde espiritual, nós vamos ter o reflexo na nossa vida física. A nossa vida física depende dos nossos cuidados, depende da nossa atenção, depende da nossa alimentação, da nossa higiene, depende de vários fatores que estão relacionados às nossas decisões, portanto, do ori, da nossa alma e do nosso ori, da nossa essência vital, da nossa individualidade. O nosso ori toma decisões porque nós temos uma predestinação, né? É o predestino, aquilo que vai acontecer, e nós precisamos de ter estes elementos para que tudo que nós desejarmos de bom para a nossa vida possa encontrar a energia vital, a força de realização, o axé, dentro de nós. Então a nossa saúde em primeiro lugar sempre. Estes orixás relacionados à saúde, nós vamos colocar Exu, nós vamos colocar Yami, nós vamos colocar Egbé, nós vamos colocar Egungun. Yami é o orixá que trouxe para nós o milagre da vida, né? A grande mãe, a nossa mantenedora da vida, foi ela que participou, as Yamis que participaram do processo de criação do fenômeno da fecundação. Então, elas estão relacionadas à saúde, elas estão relacionadas ao sangue dentro do nosso corpo, à temperatura do nosso corpo, ao funcionamento físico, biológico das nossas vísceras, do nosso coração, do nosso fígado, do nosso corpo, né? De tudo aquilo que faz com que a vida se processe dentro de nós. Isto pertence às Yami, certo? Nós temos Obaluayê, que é o orixá da saúde mental e da saúde física. Como eu disse, quando nós vamos fazer qualquer tratamento médico, clínico, nós precisamos antes fazer o cuidado espiritual, cuidar da mente das pessoas. Então, o médico vai dar um diagnóstico a partir do momento que a pessoa sabe qual é o problema, qual é a doença que ela tem. Muitas vezes a gente também costuma dizer, né? Tem gente que morre pelo diagnóstico e não pela doença em si. Mas é a cabeça. Se a cabeça, esse ori, este pensamento, esse discernimento estiver forte, estiver equilibrado, é uma força a mais para que toda a cura, para que o remédio faça efeito, para que essa saúde mental e espiritual passe para o corpo físico. O corpo físico precisa de matérias orgânicas, físicas, alimentos selecionados, não é? As vitaminas, proteínas, sais minerais, precisa de tudo isso. A decisão de comer ou não é nossa, a não ser que a pessoa não tenha mais condições de tomar a decisão e esses alimentos vão ser injetados na pessoa. Mas é o ori que decide. Então a saúde, ela está não só na parte física, mas também na mental.
a saúde dos pensamentos. Se nós fizermos escolha das nossas, da nossa imaginação, daquilo que está dentro da nossa mente, de onde vai a nossa cabeça, o nosso poder de compreensão das coisas, as escolhas do que eu vou ler, do que eu vou assistir, do que eu vou ouvir, do que eu vou prestar atenção, do que eu vou guardar para mim. Desculpe. Então, se eu tiver o mesmo cuidado que eu tenho ao escolher as minhas roupas, ao escolher na loja, vou lá escolher os meus óculos, qual é o modelo dos óculos que eu vou escolher, como é que eu vou cortar meu cabelo, que não tem muita opção, não é? Fica mais fácil, a cor da minha roupa, que roupa eu vou colocar, o que eu vou vestir. Então, se nós tivermos o mesmo cuidado que nós temos com a nossa vida pessoal, com os nossos pensamentos, com o nosso mundo interior, esta saúde, a boa aparência desses pensamentos, a boa aparência energética que nós vamos ter daquilo que existe dentro de nós, vai ter o mesmo cuidado e nós vamos obter os mesmos resultados. Então, a saúde de dentro de nós, né? Essas escolhas, o Obaluayê cuida disso, é o orixá da terra. A saúde vem da terra, não é? Vem da vida, vem daquilo que nós caminhamos em cima desta terra. O Obaluayê rege o calor. A saúde cuida das contaminações, das doenças, das epidemias, cuida também desta saúde interior. Tem algumas imagens de Obaluayê que ele segura uma cabeça, que ele segura um ori. Por causa disso, para representar, sempre tem algumas cabaças, né, na representação física de Obaluayê, porque as cabaças contêm os remédios, contêm as magias que vão ser necessárias para que a cura se dê através dos remédios. Mas também Obaluayê segura a cabeça, porque o ori é fundamental para a saúde interna, a saúde espiritual, que vai se refletir na saúde física. Outro orixá importante, que também nós vamos falar um pouco mais detalhadamente nos próximos episódios, é o orixá Ebé. O orixá Ebé é o orixá que cuida da relação do nosso mundo físico com o mundo espiritual, das nossas associações, das nossas relações sociais, dos nossos companheiros, tanto daqui do Ayê, da terra, quanto do Orum. Lá no Orum nós fazemos parte de uma sociedade, de um agrupamento. Quando nós nascemos, nós deixamos este grupo, fazemos um pacto da data do retorno, da volta, nascemos aqui no Ayê e passamos a conviver aqui com as pessoas na nossa vida física, no mundo físico. E existe uma relação entre esses dois mundos. Em alguns casos próximas demais, como se este mundo espiritual ficasse esperando este pacto de tempo de vida se cumprir aqui. Mais uma vez, olha o parênteses, né? Estamos falando do tempo de vida, da duração da nossa vida, da saúde que nós precisamos. Então, os comportamentos, não é? As relações com mortes prematuras, que às vezes tem situações familiares envolvidas nisso. Enfim, resumidamente, esta relação ela pode ser distante ou pode ser próxima. Distante, esses dois mundos se encontram quando você estiver bem velhinho, velhinha lá, vão se encontrar, morreu, e volta para este grupo espiritual, certo? Então, esta relação, ela traz, ela tem relação com este assunto que nós estamos dizendo. Por quê? Porque nós estamos falando do tempo de vida. Quanto tempo vai durar esta vida? Quanto tempo esse indivíduo vai viver? Quanto tempo essa pessoa vai viver? Tem uma relação com a comunicação entre estes dois mundos. Tá? Nós temos também Egungun, que é o orixá que rege, responsável pela nossa ancestralidade. Egungun é uma divindade que cuida
que agrupa a sabedoria, os ancestrais veneráveis, né? Então uma sabedoria, um conhecimento, os grandes uluôs, as grandes sacerdotisas, majoritariamente representa a ancestralidade masculina, Geledé representa exclusivamente a ancestralidade feminina. Então é o nosso passado, são os nossos antepassados. E nós sofremos a interferência destes antepassados, por conta do quê? Do nosso temperamento, da nossa maneira de agir, e isto também dita o tempo de vida que nós vamos ter aqui. Uma pessoa afobada, uma pessoa apressada, uma pessoa que antecipa o futuro, que tem conquistas muito cedo, pode ser uma característica familiar, pode ser uma característica da relação daquela data de morte pactuada, no caso do Ebé, que essa pessoa tem aqui dentro, ela não sabe o dia, mas ela tem uma pequena sensação de que quanto tempo de vida ela vai ter. Tem uma informação aqui dentro da cabeça dela. Então tem pessoas que têm uma vida acelerada, conquistas, é tudo muito rápido, porque ela tem dentro de si uma ideia de que esse tempo vai ser curto, tá? Mas isso também pode ser uma característica herdada dos antepassados desta pessoa. Quando nós temos a ancestralidade controlada, equilibrada, tem pessoas que não têm problemas com isso, normal, o Ori é forte, consegue selecionar o que é bom do que é ruim, a herança espiritual negativa ficou para trás, a herança positiva veio, então essa pessoa tem, dentro das características ancestrais, conquistas, vitórias, também tem a parte negativa. Então quando isso, ou naturalmente, ou através de rituais, passa a ter um determinado controle, nós vamos ter uma limpeza deste fator agravante do tempo de vida desta pessoa. Quando nós temos o controle das relações do Ebé Orum com o Ebé Ayê, como eu disse, nós vamos ter também uma limpeza, o afastamento desses dois mundos, vamos reduzir a interferência deste grupo espiritual no grupo físico, a interferência do Ayê, do Ebé Orum no Ebé Ayê, da sociedade espiritual com a sociedade física. Diminuímos essa interferência, então essa pessoa vai sofrer menos riscos, vai ser menos promíscua com a própria saúde, vai ter mais cuidado, vai ser uma pessoa mais cautelosa. Ótimo, também nós estamos prolongando a vida. Quando nós temos Yami, que é a provedora do funcionamento energético deste corpo físico, que funciona sozinho, que funciona no automático, nós não precisamos ter na nossa cabeça, agora o coração vai bater, agora o pulmão vai funcionar, agora os meus rins vão funcionar, nós não precisamos dar ordens para isso. Isso existe um axé natural que faz com que este organismo, todos esses órgãos se comuniquem, funcionem plenamente e esta pessoa tenha a vida. Então as Yamis são provedoras da vida, desde a fecundação até a morte, tudo que acontece na vida. E nós vamos ter também, dentro do axé de Yami, que também nós vamos falar no futuro, mas só uma informação breve, que é a expansão, que é o exceder-se, que é estender o nosso poder de resistência pela vida. Tudo aquilo que nós fazemos fisicamente, nós podemos fazer mais, nós podemos estender, nós podemos resistir mais às condições adversas da nossa saúde. Então elas são provedoras da vida, portanto, elas também fazem parte dessa manutenção da vida, certo? Nós temos Exu. Por quê? Porque Exu é que costura tudo isso, é que faz a conexão, a ligação entre tudo isso. Exu está presente, porque ele também cuida do encontro desses dois mundos, do mundo espiritual e do mundo físico. Exu é quem leva o ebó, é quem leva as nossas oferendas para o Orum, então ele também tem uma função de manutenção da vida, certo? Então, estes orixás, Obaluayê, né, que foi o primeiro que nós falamos aqui.
das duas condições, da saúde física e da saúde espiritual. A partir do momento que nós, através desses orixás, através do axé destas divindades, nós conseguimos fazer a manutenção desta vida, então esta pessoa consegue sobreviver no tempo de vida, a morte não vai ser evitada, mas ela pode ser protelada. Ifá protela o dia da morte, ele não evita a morte. Então nós vamos ter Ifá também, né, por causa da sabedoria, do conhecimento, do nosso entendimento a respeito das coisas, das informações que nós podemos obter, das nossas alergias espirituais, dos comportamentos que podem ser contrários à manutenção da nossa vida, alimentos que podem energeticamente nos prejudicar. Ifá vai trazer todas essas orientações e informações, certo? Que se forem seguidas, nós vamos diminuir o sofrimento, nós vamos diminuir a resistência, os bloqueios, nós vamos ultrapassar bloqueios da nossa vida para que ela possa transcorrer tranquilamente, serenamente, o que é o desejo de todos nós, é o que todos nós queremos. Tudo isso por quê? Porque nós não vamos evitar os problemas, mas nós vamos trabalhar com as ferramentas necessárias para que nós possamos ter a luta, né? Nós vamos ter os subsídios, os recursos para que nós possamos ter uma vida melhor. Os problemas, eles podem acontecer, mas eu não vou me prostrar diante desses problemas. Eu vou partir para a solução, né? E a saúde, ela engloba tudo isso. Ela está dentro de todas essas informações que eu passei agora para vocês. E isto é que vai fazer com que haja o espaço de tempo necessário de vida, para que haja o espaço energético, porque nós fizemos essa faxina, essa limpeza, o que é relacionado aos meus antepassados, o que é relacionado ao controle da minha mente, o que é relacionado com o Ebé-Orum. Então eu fiz uma limpeza, então aí nós vamos ter um espaço aberto, nós fizemos uma faxina, nós criamos um campo de possibilidades maior, aonde a energia dos orixás possa agir, para que eu possa receber o axé do Ogum e ter trabalho, para que eu possa receber o axé da Oxum e ter prosperidade, e ter a amabilidade, e poder me encontrar com pessoas com quem eu possa me relacionar afetivamente, me sentir realizado com isso, enfim, todas as atribuições dos orixás que vão chegar depois disso. Né? Quando eu vou falar de Adê, nós vamos falar sobre todos os outros orixás, sobre a justiça, sobre a fidelidade, sobre várias situações que elas só vão acontecer se eu tiver saúde, se eu puder me relacionar com alguém. Quem está dentro de casa não vai brigar com ninguém, só vai brigar consigo mesmo, não é verdade? Quem está sozinho dentro de casa não briga com ninguém, não vai ter dificuldade nenhuma. Quem não tem amigo não tem traição. Quem não tem muitos amigos não tem decepção. É simples. A gente separa e essa pessoa fica sem nada. Agora, o palco da vida, o que vai me dar o espaço para que as energias dos orixás possam agir, para que eu possa ter uma vida plena, me relacionar, trabalhar, sofrer, chorar, sorrir, ter as minhas realizações, tudo isso depende desse tempo, e os orixás que vão me ajudar, né, vamos dizer, nas consequências da vida, aí nós vamos partir para esse próximo bloco, que é o que nós vamos discutir depois, certo? Aí é que nós vamos falar disso, porque quem tem saúde é a fonte do problema. A saúde é a fonte do problema, se você for pensar. Quem está doente não tem problema. A pessoa está lá, está medicada, ou está internada, ou seja lá o que for, ela tem o problema de saúde dela, mas ela não tem tristeza, ela não tem problema de relacionamento. Uma pessoa, a gente vê, fica questionando, né? Como é que esse cara que mora na rua, que vive na rua, tem
tem uma resistência tão grande aí, essa época de Covid, aí tanta gente morrendo no hospital, todo mundo de máscara, ninguém podia fazer nada, esse cara está vivendo na rua, e esse cara sobreviveu, não ficou doente. Como é que pode isso? Porque não tem preocupação, porque não tem relações sociais, porque não tem nada, não tem que se preocupar com nada, não tem que se preocupar com dinheiro, não tem que se preocupar com nada. Então essa pessoa, ela está, a própria vida trouxe as condições para que ele vivesse daquela maneira lá. Então, quando você tem saúde, você tem problema. Por quê? Porque quanto mais saúde você tem, mais você vai trabalhar, mais desejos você vai ter, mais, vamos dizer, sonhos, o seu pensamento de prosperidade, mais viagens, mais passeios, mais coisas você vai querer fazer. E isso te leva ao risco. Quanto mais dinheiro você tem, melhor você vai querer comer, mais coisas você vai comprar, mais você vai se distrair. A saúde em si, ela te leva para a morte. Porque você vai fazer cada vez mais bom uso da sua saúde. Só cai de helicóptero quem tem dinheiro. Só morre de acidente de carro de Mercedes quem tem dinheiro para viajar. O cara que está vivendo na rua, ele não vai correr esse risco. Ele tem outros problemas, mas ele tem uma resistência muito maior, vai viver muito mais. Então a própria vida, quanto mais vida nós tivermos, mais autocontrole, mais sabedoria, mais discernimento nós vamos ter que ter, porque os nossos riscos de ter situações que possam abreviar esse tempo de vida são maiores. Então, a mensagem principal é essa. Para que qualquer situação possa acontecer na nossa vida, nós precisamos estar vivos e precisamos ter um tempo de vida e que este tempo seja longo e que seja longo para mim, para você, para todos nós, para que nós possamos passar ainda muito tempo juntos e termos cada vez mais conhecimento e entendimento de como funciona essa dinâmica do viver nessa terra, do quanto isso é difícil, do quanto isso é complicado e do quanto isso pode ser simplificado através do conhecimento e da sabedoria dos orixás. Tá bem? Muito obrigado, eu agradeço a todos, agradeço a Yamapu, que fez este trabalho, que trabalha com os assentamentos dos orixás, que fez este pote, esse trabalho para um assentamento de Oxum, que faz os altares dos orixás, são meus irmãos, e eles são sensacionais no trabalho, têm excelência no trabalho, amor, conhecimento, um trabalho de pesquisa, e eu recomendo para vocês procurarem por eles aí, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Onílù máa ṣe sùn lọ.